foi Kant? Kant, quando a gente fala de Immanuel Kant, a gente lembra logo de certas expressões, né? Como imperativo categórico, né? Como, enfim, uma série de, de expressões, né? Que estão ali na teoria kantiana, né? O Kant, ele foi extremamente importante, tá, para a modernidade, porque ele vai partir de grandes autores, né? Ele, por exemplo, foi muito influenciado pelas ideias de Jean-Jacques Rousseau. Ele viveu ali naquele contexto prussiano do racionalismo, né? Mas um racionalismo clássico, ok? E naquela época você tinha duas correntes muito estabelecidas, né? Que era a corrente dos empiricistas e a corrente dos racionalistas, e essas correntes eram extremamente críticas uma à outra, né? E o Kant, ele vai conseguir brilhantemente fazer essa conexão, tá? Entre o empiricismo e o racionalismo, ok? E o Kant, ele vai ser importante também porque ele vai inaugurar para a gente uma ideia de modernidade que está ali pautada no chamado liberalismo deontológico, tá? O que seria essa ideia do liberalismo deontológico? É aquele que pensa uma humanidade, né, formada por indivíduos independentes, né, independentes e morais, tá? Capazes de orientar-se racionalmente ao longo da vida. O Kant, ele foi muito importante porque ele conseguiu, naquilo que eu falei para vocês, da dualidade entre o empiricismo e o racionalismo, ele conseguiu provocar uma revolução copernicana, tá? Como é que seria essa revolução copernicana? Era o seguinte, você tem a relação sujeito e a relação objeto, tá? O tempo todo se dava um grande primado sobre o objeto, o conhecimento que vem do objeto, tá? Até então não se pensava acerca do sujeito que pensa aquele objeto, ok? Então o Kant, ele conseguiu então mudar inaugurar uma epistemologia em que se pudesse passar a pensar as categorias do pensamento, tá? Então o Kant, ele foi muito importante nesse sentido. Então, pelo liberalismo deontológico, se teve então a ideia, né, de um dever pessoal que passou a dominar o seu pensamento e a sua vida. E aí, falando um pouquinho, gente, da vida de Kant, o Kant, ele foi um grande pensador do cosmopolitismo, né, da convivência entre as nações, mas por ser apesar de ser um cosmopolita, ele foi um grande provinciano também, né? A vida prática dele, né? A vivência dele foi na província. Ele praticamente nunca saiu lá da província dele, onde ele morou, né? Onde ele nasceu, onde ele passou toda a vida dele, que foi a cidade de Königsberg, tá? Então, até o N. Morrison, ele fala assim, né, que o Kant, ele passou toda a sua vida na pequena cidade de Königsberg, na Prússia Oriental. A ideia de dever pessoal dominou seu pensamento e a sua vida, né? Ele estudou numa escola pietista, os pais de Kant eram pietistas, né, que era um segmento do luteranismo, que era muito preocupado com a questão, a questão da consciência, a questão do exame da consciência a todo momento, né? E a questão de estar errado ou estar certo e procurar sempre seguir o caminho certo. Tá? Então, o pietismo era o tempo todo aquele exame de consciência e o tempo todo aquela autoimposição de uma conduta, né, que deveria ser seguida, ok? Então, o Kant, ele filho de pietista, estudou em escola pietista, né? O pietismo, inclusive, na época, ele foi, inclusive,
declarado, né, como uma religião oficial do Estado prussiano por um certo tempo. Então, as universidades, inclusive a Universidade de Königsberg, ela tinha também esse preceito pietista, e isso influenciou muito o Kant com essa questão do dever pessoal, né? Quando ele vai falar então dessa questão da moralidade, ok? Então, aqui, ele continua falando, né? Em 1740, o Kant ele entrou para a Universidade de Königsberg. A sua formação universitária enfatizou grandemente o poder da razão humana de mover-se com convicção no domínio da metafísica. O Kant, gente, ele se interessou por tudo quanto foi tipo de ciência, tá? Ele começou nas ciências naturais, né? Então, assim, a gente pode definir as fases do pensamento kantiano em 3 fases, tá? Essa primeira fase aqui é uma fase da juventude, que a gente chama, e da primeira maturidade, onde ali ele tratava de temas clássicos da física, né? Ele tinha um grande interesse pelos estudos de Isaac Newton, pela astronomia, enfim, pelas ciências da natureza, tá? Então, Kant, ele lecionava sobre isso e ele produzia sobre isso, tá? Ali dentro da área das ciências naturais, ok? Interessou-se pela física newtoniana, interesse que desempenhou um importante papel no desenvolvimento de sua filosofia original e crítica. É importante porque o Kant aí, ele tá dizendo assim, olha, esse aqui é o objeto de conhecimento que as ciências empíricas elas conseguem chegar, elas conseguem desenvolver categorias de pensamento que nos possibilitam fazer novas descobertas lá na frente, né? Que podem ser verificadas a sua validade ou a sua invalidade por meio da experiência. Tá? Então, essa ligação que o Kant faz, né, do empírico com o racional, né, com o que ainda está para ser descoberto, ok? Então, o Kant ele foi muito importante nesse sentido. Depois de concluir o curso universitário, ele passou cerca de 8 anos trabalhando como preceptor, né? Depois ele entrou em 1770 para a universidade, já como professor catedrático. Agora, o mais interessante do Kant é isso, né? Por essa herança familiar que ele tinha, né, do rigorismo pessoal, aquele rigor consigo próprio, né, em termos de estabelecer as suas regras e seguir firmemente essas regras, sem se desfiar dessas regras que ele mesmo estabeleceu para ele, né, ele era uma pessoa que, por exemplo, o pessoal sempre conta nas anedotas, né? A hora que o Kant ele saía para fazer a caminhada dele, todas as tardes, o pessoal já acertava o relógio. Ah, é 4h30 da tarde, ó. Ele está passando, então é 4h30 da tarde, vamos ajustar nossos relógios. Né? De tanto que ele era essa pessoa que tinha essa questão do planejamento, do estabelecimento das suas regras, bem metódico mesmo. Mas ele foi muito importante, porque a disciplina do Kant ela estava à altura de um espírito que buscou a universalidade da razão, e em sua maturidade ele produziu uma obra que definiu boa parte dos contornos do desenvolvimento intelectual do liberalismo moderno, né? Como eu falei para vocês, que é o liberalismo deontológico, aquela questão da autonomia do indivíduo, né? Um indivíduo independente, mas um indivíduo também com a sua moral, tá? Capaz de se orientar racionalmente ao longo da vida, ok? Então, o Kant teve uma primeira fase que ele tratou de temas clássicos das ciências naturais, mas depois ele passou por uma segunda fase, porque a gente estava ali naquele racionalismo, né, prussiano, muito forte, com o Wolff e tudo mais, e aí ele passou a tratar de temas propriamente filosóficos, né, que são reflexões filosóficas tradicionais do pensamento moderno, ok? Mas, nas décadas finais da sua vida, ele passou, então, a elaborar definitivamente os pressupostos da sua metodologia filosófica, tá? Onde ele, então, passou a exercer um criticismo filosófico de uma maneira mais ampla, tá? Até mesmo porque ali você está vivendo um momento de ascensão da burguesia, dos ideais liberais na Europa,
tá? E, assim, nessa coisa do Kant, ele desenvolveu um criticismo filosófico, né, e elaborar sua metodologia filosófica, promovendo uma verdadeira revolução epistêmica, né? Ele rompeu com a tradição da metafísica racionalista europeia, né, que tratava da especulação sobre ideias genéricas, né, das possibilidades do próprio conhecimento, do próprio juízo. E aí o Kant, exercendo esse criticismo sobre a metafísica racionalista, principalmente prussiana, ele então elaborou obras importantíssimas, tá, pessoal? Então, em 1781, ele elaborou a Crítica da Razão Pura. Em 1788, a Crítica da Razão Prática, extremamente importante para a filosofia do direito. Em 1790, a Crítica da Faculdade de Julgar, também muito importante para a filosofia do direito. Tá? E aí a gente pensa muito o seguinte, né? Como foi que Kant, então, ele começou esse criticismo dele, né? Esse criticismo filosófico em relação ao racionalismo, principalmente prussiano, tá? Foi a partir de David Hume, tá? Ele lê David Hume, ele vê todas as ideias defendidas por David Hume, falando que o conhecimento ele tem um limite, que é o limite da experiência, né? Onde ele põe em questão, né, a metafísica, e o Kant ele fala que nisso, nessa leitura que ele fez do David Hume, ele passou a despertar, então ele foi despertado do que ele chamou de sono dogmático, tá? Então, ao longo da formação do Kant, por que ele fala isso, que ele foi despertado do sono dogmático? Porque ao longo da formação dele, ele foi levado a acreditar na razão e a esperar que, mediante o uso da razão, os homens conheceriam os deveres que deles se esperavam e saberiam, então, o que era o certo a fazer na vida, né? Então, o Hume, ele desvalorizava essas crenças, né, de questão de uso da razão e, por meio da razão, eu conhecer os meus deveres, né, e saber, então, o que era o certo a se fazer. Então, o Hume ele desvalorizava. E também para o Hume, pautado nesse empiricismo, né, era impossível, então, se afirmar, por exemplo, da experiência de um objeto que solto no ar cai ao solo, né? Tendo assim a lei geral da gravidade. O Kant ele foi importante porque ele traz para a gente justamente conseguir explicar como se dá o avanço tanto nas ciências naturais quanto também na filosofia, né? Num conhecimento puramente metafísico, ok? E a gente vai ver já já como é que isso é feito, tá? O Kant, ele disse, esse empiricismo, então, ele é levado às últimas consequências, ok? E levou ele, então, a se perguntar a respeito de afirmar, né, se de fato existe um conhecimento verdadeiro, ok? O Morrison, ele tece uma série de questões, mas as primeiras questões que a gente pode colocar aqui é a seguinte, né? O que a gente pode conhecer, né? Que tipo de conhecimento pode ter uma validade universal, independentemente da experiência? Porque para o David Hume, o conhecimento só podia ser adquirido através da experiência. Outra pergunta que o Kant começou a se fazer: quais são os limites, então, da razão? Então, como lidar com esses objetos da metafísica clássica? Deus, a imortalidade da alma, a liberdade, tão importante para depois o conceito que ele vai ter, né, em relação à sua percepção do direito e da justiça. Tá? Então, ele tece esses questionamentos e o Wayne Morrison, ele acrescenta, tá, esses questionamentos. Vou citar aqui para vocês, vou ler aqui para vocês. Bom, ele pergunta assim, o Wayne Morrison, né? Um conjunto de questões, então, passou a ser feita. Qual era a relação do homem com a natureza e a vida comum do mercado? Né? E com as necessidades sensíveis e seus desejos psicológicos? O que aconteceria com as nossas ideias sobre a moralidade e Deus se o conhecimento sobre o mundo só nos chegasse através das ciências empíricas? Né? Isso era muito limitado
pro Kant, né? Estaríamos condenados a relegar as ideias de Deus e a moralidade à esfera do não racional? A moralidade era realmente formada por sensações, como dizia o David Hume, emoções e sentimentos naturais? O homem precisava seguir a natureza ou poderia encarregar-se racionalmente da construção de uma nova ordem social e mundial, se assim fosse? E com quais princípios de razão ele poderia contar? Né? Então, são essas questões que o Kant, então, ele passa a se fazer. Né? Será que está tudo só no mundo do sensorial? Será que está tudo só no mundo do empírico? Será que o nosso limite é esse? E o Kant, numa carta que ele escreve, né, em 1798 a Christian Garve, ele faz uma nova alusão a esse sono dogmático, né? E o que despertou o Kant do sono dogmático dessa vez? O que ele chamou de antinomias, tá? Eu até coloquei qual era o conceito de antinomias, está por aqui em algum lugar, mas eu não me lembro. As antinomias, elas seriam justamente questões ali que estão postas, né, e que seriam como se fossem contrárias entre si, né? E, assim, no caso, essas antinomias, a primeira delas seria justamente trabalhar com a noção do que é ilusão, né? Do que é ilusão ou do que é aparência. Então, você tem o fato, mas você também tem uma outra esfera. Essa esfera seria o quê? Seria a ilusão, tá? Quando o homem, então, se relaciona com aquele objeto que está acessível a ele, né? Você tem a esfera do fenômeno, tá? Onde o homem ele pode se relacionar com esse objeto, tá? Mas também tem a esfera desse oculto, que seria chamado nômeno, tá? Então, você tem o fenômeno e o nômeno, tá? Então, ele fala assim, essa ilusão seria aquela que não está contida nos limites das leis naturais, tá? Então, essa ilusão ou aparência seria justamente essa que não está contida nos limites das leis naturais. Os fenômenos, sim, tá? Então, ele fala assim que a razão, se a razão nos engana, né, ela pode produzir objetos que são ilusórios. Então, ela precisa ser criticada, tá? Nisso, ele identifica uma segunda antinomia, referente assim, ela pode ser criticada principalmente quando ela pretende se desvincular da experiência e do empírico, ok? E aí, a terceira antinomia que ele vai identificar, assim, falando mais simplificadamente, essa terceira antinomia que ele identifica está relacionada com o problema da liberdade, que ele vai tratar justamente na teoria da razão prática, tá? Como é possível pensarmos em ações livres, né? A razão, então, ela tem proposições contrárias. Primeira delas, tudo na natureza se organiza a partir de causas naturais, como David Hume coloca, né? A outra percepção da possibilidade de existência de uma causa livre. Kant ele chega nessa antinomia, né? Olha, então tudo na natureza se organiza a partir de causas naturais, mas também há a possibilidade de existência de uma causa livre que nós não conhecemos, né? E que ele fala justamente aí dessa esfera do nômeno, tá? Então, Kant ele vai tentar demonstrar que é possível nós pensarmos a ideia de liberdade sem entrar em contradição com as leis da natureza, tá? Então, nós não vamos mais pensar a liberdade nessa relação de causalidade, né, relacionada ao mundo da experiência. A liberdade, enquanto um conceito metafísico, ele pode sim ser trabalhado sem estar em contradição com essas leis naturais, tá? Então, ele fala, portanto, dessa possibilidade da lógica da liberdade. E aí, a partir daí, ele vai formular, então, os problemas da filosofia prática, tá? Então, na moralidade, você tem a questão da contingência,
né, que está muito relacionada com o relativismo, em contraponto com os princípios universais. Então, a grande questão é como se consegue justificar a validade objetiva de um princípio se eu não quero cair num mero relativismo, né? Como é que eu posso fazer isso? E ele, então, vai fazer uma reflexão disso na fundamentação da metafísica dos costumes, acerca do que, então, a gente vai chamar de imperativo categórico, né? A possibilidade do imperativo categórico, então, dessa lei moral, tá? Então, ele vai articular esse imperativo categórico, né? Ele vai articular isso com a liberdade. Então, vai ser o primeiro, a gente vai chegar nisso, ao primeiro postulado da razão prática, tá? Que é o imperativo racional e o postulado lógico da vontade livre. Isso é importantíssimo para o direito, tá? Que é aquela máxima do imperativo categórico, o primeiro postulado. Age de tal modo que a máxima da tua vontade possa ser levado como lei universal, tá? Então, primeiro, o Kant ele vai tratando dessa relação, né, entre o mundo da experiência e o mundo da racionalidade, as leis que guiam, né, a natureza, né, as leis naturais, mas também a possibilidade de existência de uma causa livre a qual nós não temos acesso, tá? Mas nisso, nessa causa livre, então, dentro dela nós podemos trabalhar a noção de liberdade e como é que nós podemos passar a entender essa noção de liberdade, tá? Como fazer, então, para a gente ter uma ideia de um princípio geral relacionado à liberdade, de uma maneira que a gente não caia nesse relativismo, aplicando-se os imperativos categóricos, tá? Nesse mundo que nós temos, daquilo que aí nós ainda não conhecemos, nós podemos trabalhar com instrumentais, com categorias do pensamento, tá? Isso nos permite trabalhar nessa esfera. Existem as categorias, né, que podem ser trabalhadas no lado empírico, inclusive categorias que possibilitam depois um avanço do conhecimento, quando por meio do que elas propõem, lá na frente, se possa então realizar, conforme o avanço científico, possa se verificar se esses experimentos são válidos ou não, se essas deduções elas são válidas ou não, tá? Isso no campo da matemática e da física é show de bola, mas no campo da metafísica clássica, quando a gente vai tratar então de liberdade, por exemplo, isso precisa ser mais trabalhado, tá? E o Kant ele vai trabalhar isso na teoria da razão prática. Mas para a gente falar da teoria da razão prática, lá com o imperativo categórico que fala dessa vontade, né, dessa vontade livre, ok? A gente vai falar um pouquinho da razão pura, tá? Então, como eu falei para vocês, tinha esses dilemas, né, do racionalismo e do empirismo, o racionalismo sendo criticado pelo empirismo, porque o empirismo considerava que no racionalismo havia um deslocamento da realidade, e o racionalismo, considerando que o empirismo ele fazia do conhecimento uma mera apreensão imediata das coisas, né, de modo que a razão ela não tinha um papel preponderante, e aí veio Kant, né, estabelecer uma relação superior entre a realidade e a razão. Ele consegue fazer esse casamento, tá? Então, ele consegue fazer isso aplicando juízos de valor na realidade, tá? Onde a gente vai ter ali a teoria da razão prática, tá? A crítica da razão prática, que foi muito importante para a filosofia do direito, tá? Primeiro, então, em relação a essa questão de realidade e razão, empirismo, racionalismo, ele trata disso na crítica da razão pura. Agora, aí ele propõe, né, a solução, ó, utilizar categorias de pensamento para abordar a questão da realidade, tá? Para fazer esse casamento, conseguir unir o empirismo e o racionalismo,
tá? E ele vai tratar disso na crítica da razão prática. Na crítica da razão pura, o Kant, ele louva Hume, ele reconhece que, de fato, nós temos experiências, só que ele rejeita a percepção, ele rejeita o fato de que a percepção nos leve ao conhecimento das coisas em si, né? Somente a percepção nos leva ao conhecimento das coisas em si, tá? Para Kant, então, ele fala que, a fim de conhecer a coisa, nós precisamos de mecanismos, de ferramentas e meios que não são da própria coisa, mas do sujeito que a conhece. Entenderam, então, como é que se dá essa relação epistemológica em Kant? Então, para David Hume, estava tudo na questão do objeto, tá? De você tratar do objeto. E essa questão de que o Kant ele traz para a gente justamente isso, que você pode conhecer o objeto, mas através de ferramentas ali criadas pelo próprio sujeito, tá? No campo do pensamento. São justamente as categorias do pensamento, tá, pessoal? Então, o Kant, inclusive, ele fala que o conhecimento racional ele tem dois aspectos, tá? O conhecimento racional ele tem um aspecto material, tá? Que é aquele que está preocupado ali com algum objeto, e ele tem o conhecimento racional formal, que é aquele que está preocupado exclusivamente com a forma do próprio entendimento e da própria razão, tá? Com as regras universais do pensamento. Então, você tem dois tipos de conhecimento racional. Um material, que está focado no objeto, e um formal, que está relacionado com o próprio entendimento, tá? Com as regras universais do entendimento. E é nisso que ele vai fazer, então. Ele vai, então, dar a ênfase ao sujeito. Ele não vai mais dar ênfase ao objeto, como vinha sendo feito, tá? E aí ele vai tratar, então, do fenômeno, né? E do nômeno também. O fenômeno é justamente a relação do sujeito, do conhecimento, com a experiência, né? E ele diz que é o sujeito que transforma o fenômeno em um objeto para o pensamento, tá? Então, a maneira como ele se relaciona com o objeto é que vai trazer para ele justamente como ele vai alterar isso no pensamento, na esfera do pensamento, tá? Então, o mundo dos fenômenos seria onde o conhecimento pode chegar, até onde o conhecimento pode chegar, tá? E isso é feito através das categorias do pensamento. Né? Até onde o pensamento pode chegar? Através desses instrumentais ali do pensamento racional, que são as categorias do pensamento, tá? E aí o Kant pergunta, né, justamente isso, como é que é possível que haja um conhecimento universal? Como explicar que todos possam conhecer igualmente? Ele fala que são justamente essas ferramentas do sujeito, né, a causa da universalidade do conhecimento, essas categorias. Elas não surgem inatas na pessoa, né, como o Descartes ele fala, né, que o conhecimento está inato em nós. Não, essas categorias, essas ferramentas do conhecimento, elas vão sendo adquiridas, né, por meio da linguagem que está ali estabelecida, por meio da educação que a pessoa vai ter, enfim, por todos os processos sociais pelo qual ela passa, tá? E ela, então, adquire essas ferramentas, ela pode trabalhar com essas categorias do pensamento, então, tratando tanto daquilo daquele conhecimento onde se pode chegar factualmente, tanto aquela esfera do oculto, né? De onde ainda não se chegou, ok? Que é a esfera justamente do nômeno, tá? O fenômeno o mundo dos nômenos é justamente esse, é onde não se chegou, tá? Ele contém a ideia de uma causa suficiente, uma causa em si mesma. Eu posso trabalhar essas ferramentas dentro dessa esfera, tá? Do nômeno, ok? Tanto é que ele vai trabalhar a liberdade a partir dessa esfera, ok?
Muito bem. Então, ele fala, essa ferramenta do sujeito, né? Serão as ferramentas do sujeito, essa causa da universalidade do conhecimento. E ele diz que as categorias do pensamento, elas são justamente estruturas que estão no sujeito que vão ajudar a organizar esse conhecimento empírico, tá? Ele fala, então, da existência das estruturas prévias, como eu falei para vocês, né? Consideradas a priori, que possibilitam, então, perfazer esse conhecimento, tá? Elas existem no sujeito do conhecimento. E como eu disse para vocês, nós não nascemos com elas inata, mas todo o fenômeno do conhecimento só pode ser compreendido por meio dessas categorias do pensamento, tá? Elas vão possibilitar tanto a percepção empírica quanto a elaboração de um conhecimento intelectivo, então, advindo das nossas próprias percepções, tá? Essas categorias do pensamento, então, elas vão transitar tanto ali no mundo das experiências, no mundo sensorial, tá? Pautado ali no objeto, nessa relação do sujeito com o objeto, quanto nas relações presentes no próprio pensamento desenvolvido pelo sujeito, tá? E aí, justamente nisso que nós temos esses troncos, esses dois troncos do conhecimento humano, tá? O tronco do conhecimento humano que trata, então, do objeto, que está relacionado com as formas da sensibilidade, um conhecimento empírico direto, onde os objetos eles são dados, tá? E o outro tronco do conhecimento humano que fala das formas de entendimento, né? As categorias que já trazem conhecimento intelectivo, onde os objetos eles não são dados, os objetos eles são pensados, ok? Muito bem. E aí o Kant ele fala dessas categorias a priorísticas, né? Categorias a priorísticas estão relacionadas à quantidade, à qualidade, à causalidade, à necessidade, ok? E o Kant ele fala, né, que o conhecimento ele não é só a apreensão sensível dos fenômenos. Para o Ruim é até aí, a apreensão sensível dos fenômenos, tá? Mas o Kant ele vai além. Ele diz que o conhecimento ele é também pensar a respeito, tá? Pensar a respeito dessa relação do homem com o objeto do conhecimento, tá? Pensar essas ferramentas do conhecimento, essas categorias. Ele diz que essa intelecção, então, ela é um ato de julgamento da empiria por meio das categorias. E aí, gente, a gente entra numa parte muito interessante do Kant, que ele fala dos juízos sintéticos a priori, dos juízos sintéticos a posteriori, tá? E dos juízos analíticos a priori, ok?